Vamos direto ao ponto. O choque constante entre o que a gente espera e o que a realidade de fato entrega é bem exaustivo. Nessa análise, a gente vai explorar a fundo a arte de lidar com as expectativas usando as lentes do estoicismo. Trata-se de uma estrutura incrivelmente prática para conseguir neutralizar aquela ansiedade do dia a dia e finalmente encontrar uma verdadeira calma interior. Para começar a entender tudo isso, precisamos olhar de frente para o problema raiz do nosso sofrimento emocional. Por que será que um plano frustrado ou uma expectativa não atendida machucam tanto? A dor, na verdade, quase nunca está no evento em si, mas naquele abismo gigantesco entre o que exigimos que acontecesse e o que o mundo real entregou. E a resposta para isso começa exatamente no lugar onde escolhemos depositar a nossa esperança. O filósofo Epiteto resumiu isso de um jeito brilhante. Ele dizia que é tolice desejar que o que não está sob o nosso poder passe a estar. Exigir que o universo, que o clima ou até que as outras pessoas ajam exatamente do jeito que a gente quer é pedir para se frustrar. É uma matemática que simplesmente não fecha. A receita perfeita para uma dor de cabeça constante. O nosso roteiro hoje é bem direto e prático. Vamos passar pela raiz do sofrimento, conhecer a promessa da eudaimonia, entender a dicotomia do controle, o foco no processo, aplicar a técnica da visualização negativa e, por fim, alcançar a liberdade de escolha. É um passo a passo para remodelar a mente. Começando então pelo primeiro ponto, a raiz do sofrimento. E o momento exato em que acabamos entregando nosso poder de bandeja. Tem uma metáfora sensacional para ilustrar essa perda de poder, a metáfora do boneco de voodoo. Olha só, quando a gente se preocupa excessivamente com coisas incontroláveis, tipo a taxa de juros ou a opinião alheia, é como se a gente pegasse um boneco de voodoo das nossas próprias emoções e simplesmente arremessasse ele pela janela no meio do trânsito, cruzando os dedos para nenhum carro passar por cima. Loucura, não é? É adotar pura e simplesmente uma mentalidade de vítima e deixar o próprio bem-estar à mercê da sorte. Mas a filosofia não traz só o diagnóstico do problema, ela tem o antídoto. Vamos ao nosso segundo ponto, a grande promessa estoica contra a ansiedade crônica. Olhando para a origem da palavra grega eudaimonia, a gente já entende muita coisa. Eu significa bom e daimon é o nosso espírito interior. Ou seja, não estamos falando daquela felicidade superficial e efêmera de comprar um carro novo ou ganhar aplausos nas redes sociais. O grande objetivo aqui é cultivar ativamente um espírito interior constante, vivendo em harmonia com a nossa melhor natureza. E aqui é importante derrubar um mito gigante. O estoicismo não é só engolir o choro e virar uma estátua de gelo sem sentimentos. Na verdade, trata-se de manter a tranquilidade para que a vida continue fluindo suavemente, apesar dos pesares. É construir uma resiliência emocional tão inabalável que nos permite viver plenamente, mesmo quando o mundo lá fora resolve mergulhar o caos. E para alcançar esse nível, a gente precisa entrar no terceiro ponto, que é a base de tudo: a famosa dicotomia do controle. Essa é a verdadeira regra de ouro. Nós precisamos separar de forma cirúrgica o que está fora do nosso controle, como o clima, as reações dos outros, a nossa saúde absoluta ou o desfecho das situações, daquilo que está sobre o nosso controle, que são os nossos próprios julgamentos, as nossas ações e os nossos valores. Imagina quanta energia desperdiçada tentando mudar o imudável. A grande sacada é redirecionar 100% do nosso esforço apenas para o que nos cabe. Aceitar o incontrolável com serenidade é o primeiro passo para se libertar. E quando essas peças se encaixam, formam uma base indestrutível. Assumir a responsabilidade e focar puramente no que é controlável nos leva diretamente a essa vida mais fluida. É o que os antigos chamavam de viver com areté. Colocar a nossa melhor versão em prática a cada segundo, com o foco total no esforço e esquecendo as circunstâncias externas. O que nos leva de forma muito natural ao quarto ponto: foco no processo e como devemos internalizar as nossas metas diárias. Vamos imaginar um arqueiro que treinou duro a vida inteira. Ele escolhe o arco perfeito, controla a respiração, estuda o alvo e dispara com precisão. Até esse ponto, o controle dele era absoluto. Mas no exato milissegundo em que a flecha sai do arco, tudo muda. Uma rajada de vento inesperada pode desviar a trajetória inteira. Para o estoico, o sucesso nunca é o alvo em si, porque o alvo é imprevisível. O verdadeiro sucesso mora no processo, na dedicação ao treino e na intenção de atirar bem. E complementando a ideia do arqueiro, temos uma outra imagem maravilhosa e até meio cômica: o cão amarrado a uma carroça. A carroça em movimento é o fluxo do universo. O cão tem apenas duas opções.
Ele pode trotar suavemente ao lado da carroça e aproveitar a viagem sem estresse, ou fincar as patas no chão, teimar absurdamente e acabar sendo arrastado pela lama de qualquer jeito. A carroça vai se mover, quer a gente queira ou não. Aceitar esse movimento evita muito sofrimento desnecessário. Agora, saindo da teoria e indo direto para a prática, chegamos ao quinto ponto, a visualização negativa. São exercícios reais para hackear as nossas expectativas. O nome pode parecer pessimista à primeira vista, mas o efeito prático disso é espetacular. O nosso cérebro tem uma falha chamada adaptação hedônica. Nós nos acostumamos rápido demais com as coisas boas e deixamos de valorizá-las. Mas, ao usar a imaginação para simular intencionalmente a perda de algo valioso, como o emprego, a casa ou até a saúde, a gente meio que reinicia o sistema mental. Esse truque estilhaça a monotonia e faz florescer uma gratidão imediata e imensa pelo momento presente. E na hora de olhar para o futuro, temos outra ferramenta fantástica, a cláusula de reserva. O processo é em 3 passos. Primeiro, fazemos um plano grandioso. Segundo, dedicamos nosso suor e esforço máximo. O terceiro passo é a cereja do bolo. Aceitamos o que vier, adicionando intimamente a frase "se o destino permitir". Ao mentalizar "eu farei isso, se o destino permitir", desatrelamos a nossa confiança pessoal dos caprichos do acaso, criando uma blindagem perfeita contra decepções. Para amarrar todos esses conceitos incríveis, vamos ao nosso último ponto: a liberdade de escolha e onde ela realmente habita. O imperador Marco Aurélio resumiu tudo isso numa observação super profunda e afiada. Se algo externo causa aflição, não é a coisa em si que perturba, mas o próprio julgamento sobre ela. Isso mostra de forma definitiva que o nosso maior poder não está em tentar domar o mundo à força, mas puramente na maneira como escolhemos interpretar os fatos. São os nossos julgamentos que ditam se vamos ter conforto mental ou desespero absoluto. A diferença entre os caminhos fica muito clara agora. Enquanto a mentalidade de vítima gasta sua preciosa energia culpando o cenário, o mercado ou as outras pessoas, a mentalidade estoica chama a responsabilidade para dentro. O mundo vai inevitavelmente continuar lançando tempestades imprevisíveis. Porém, a verdadeira liberdade, aquela que ninguém toca, nasce justamente da recusa em sermos fantoches das circunstâncias. E para encerrar esta nossa explanação de hoje, fica aqui uma provocação poderosa para levar adiante. Se o mundo ao nosso redor é e sempre será indomável e fora do nosso controle, por que a gente continua permitindo todos os dias que ele dite a nossa alegria, o nosso humor e a nossa paz de espírito? Fica a reflexão.